Oi pessoal, estamos começando Suas Conversas, um programa quinzenal curtinho sobre assuntos interessantes e variados. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Especialistas nessa área dizem que a pandemia ela trouxe uma espécie de pânico generalizado, e a gente sabe que trouxe mesmo, que se manifesta não só em pessoas que já faziam algum tipo de acompanhamento psicológico, mas também naquelas que são classificadas por eles como funcionais, ou seja, aquelas que não faziam acompanhamento psicológico. Apatia, irritabilidade, distúrbios de apetite, insônia e até déficit de atenção são sintomas cada vez mais comuns. Efeitos decorrentes da angústia e da impotência diante do inimigo invisível que a gente está brigando até hoje com ele, está enfrentando, que é o coronavírus. Nas Suas Conversas de hoje, nós teremos um bate-papo com Janine Bastos, servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e psicóloga. Formada pela Universidade de Brasília e pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Pessoas. Atualmente, Janine desenvolve suas atividades na coordenação de educação permanente nas sedes e como psicóloga clínica no atendimento de adultos. Janine, bem-vinda novamente. Muito obrigada por você ter disponibilizado um tempinho na sua agenda lotada. Muito obrigada pelo convite. E nada melhor do que uma especialista para falar esse tema tão atual e importante, né? Janine, a pandemia ela trouxe momentos muito difíceis para nós. Nós estamos vivendo um novo normal, ou seja, acho que o antigo normal não volta mais, né? Como ficou a saúde mental das pessoas depois do estresse que foi o isolamento social? Principalmente na fase mais crítica da pandemia que nós vivemos em 2020, mas os reflexos estão aqui, né? Bom, a pandemia ela trouxe um adoecimento, né? Porque a gente ficou numa situação que era completamente inesperada, com muitas incertezas, né? As pessoas não sabiam se elas iam ter o que comer, elas perderam emprego, elas perderam fonte de renda, perderam entes queridos, tudo isso gera muito estresse, né? Então, além disso, a gente vive numa sociedade que ignora completamente a educação emocional, né? E aí o isolamento social fez com que a gente tivesse que lidar, né, de frente, trancado dentro de casa, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E as mudanças elas foram muito rápidas, né? Foram drásticas. Mas agora eu tenho duas perguntas que se complementam. Você acha que os sentimentos, eles simplesmente afloram? E dentre esses sentimentos, nós podemos destacar a ansiedade? Bom, primeiro de tudo, é importante a gente falar que sentir, lidar com emoções e com sentimentos, seja eles quais forem, é absolutamente normal, né? A gente precisa sentir, a gente precisa enfrentar as nossas dores. A gente vive numa sociedade anestesiada. É muito comum a gente recorrer a remédio para não lidar com os mínimos incômodos. Sociedade que não quer sentir. Não quer sentir. Além disso, a gente também recorre a várias distrações das nossas próprias emoções, o que não é saudável, né? Absolutamente não saudável. Então, a ansiedade, ela foi, sem dúvida, uma das principais consequências desse período. A ansiedade em demasia, disfuncional, ela merece, inclusive, um apoio de remédio na fase crônica, de algum psicotrópico. Mas é normal, é absolutamente importante que a gente tenha ansiedade em algum nível. A ansiedade em níveis normais permite que a gente tenha planejamento e alguma previsibilidade de comportamento, né? O seu extremo é que é ruim, o seu extremo é que adoece. Então tem uma diferença entre a gente demonizar sentimento, a gente não querer sentir e a gente saber lidar com as nossas emoções. E não é fácil. Não é tarefa fácil, né? Mas, se a gente quiser ter uma vida equilibrada, tem que aprender a fazer isso, não é mesmo? Agora, além do transtorno de ansiedade, existem outras emoções que elas merecem destaque?
Sem dúvida, a gente não pode esquecer principalmente dos profissionais de saúde nesse período pandêmico, que viveram um estresse extremo, né, físico e emocional. Tiveram que lidar com uma doença que não tinha nenhum protocolo vigente, que alguma coisa que eles faziam com uma pessoa funcionava, faziam com outra não funcionavam. E esse esgotamento emocional, esse estresse extremo, fez com que esses profissionais experimentassem a síndrome de burnout, por exemplo. Além disso, a gente pode falar da depressão, da fobia social, do transtorno obsessivo compulsivo, do pânico, enfim, muitas coisas, muitas emoções, vários sentimentos foram aflorados com a pandemia. Existem crianças que nasceram no início do período pandêmico, que ficaram 2 anos sem contato social ou com um mínimo de contato social. E isso interfere no desenvolvimento desses indivíduos, né? Adolescentes também. Então, a gente vive hoje, dentro da pandemia, outras pandemias que têm a ver com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento dessas pessoas. Os idosos também foram muito afetados, né, pelo isolamento social. Todos nós fomos. Mas esses 3 ciclos de vida que são mais vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, talvez tenham sentido mais o impacto desse isolamento. Pacientes de Covid que experimentaram a internação também relatam, né, sequelas emocionais. Enfim, hoje a gente vive um estresse que ele não é pontual, ele não é agudo, ele é um estresse crônico. E você acha que a volta da tão falada normalidade pode melhorar esse quadro, principalmente desses 3 ciclos que você citou que são mais sensíveis? Eu acho que sim, mas a gente tem que ponderar a própria volta da rotina, porque pode gerar também ansiedade. Parece contraditório, mas na verdade é uma rotina nova. A gente não está voltando para a nossa rotina antiga, né? A pandemia fez com que a gente vivesse diversas transformações. E a gente não consegue não ter estresse num ambiente de incerteza, né? Então, a gente reinventou a forma de trabalhar, a gente ainda está num processo de adaptação, de elaboração das novas regras e de contratos sociais novos, de contratos de convivência novos. Então, mudanças, mesmo que se configurem dentro de um contexto mais favorável, elas vão gerar estresse. Então, mesmo que as pessoas reclamem do tédio da rotina, genuinamente a gente gosta da rotina, porque a gente gosta de ter alguma previsibilidade. Isso traz segurança, né? Então, ainda é cedo para a gente diferenciar o que são reações esperadas frente a esse estresse que a gente viveu e o que são transtornos. E como a gente falou até agora dos problemas, o que trouxe, o que ocasionou a pandemia, então a gente chega na pergunta de milhões, né? Como lidar com essas angústias e as consequências emocionais que foram trazidas por essa pandemia? Bom, primeiro de tudo é importante a gente lembrar que a gente tem limites, que a gente está fazendo o nosso melhor dentro de uma situação completamente inesperada e para a qual a gente não foi preparado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda vai avançar e regredir várias vezes nesse processo, porque é um processo de saúde mental. Né? Andar um pouco e voltar, outro pouco e voltar. Sim, não existe uma linearidade, né, no processo de busca de saúde mental. Então, primeiro, acho que é importante a gente ter pausas. Por quê? Porque a gente tem acumulado muitas funções que a gente não tinha antes. O teletrabalho, o trabalho híbrido fez com que a gente acumulasse várias funções, com que a gente não tivesse uma rotina de trabalho, tempos definidos. Então a gente precisa descansar, mas precisa ser um descanso consciente. A gente precisa separar tempos para a gente descansar e para a gente investir em nós mesmos, né? Uma outra estratégia é a atividade física, não importa qual. É importante movimentar o corpo para a nossa regulação emocional. A atividade física é um importante regulador emocional, principalmente no manejo da ansiedade. Um outro investimento importante é o autoconhecimento. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde mental sem a gente se conhecer, sem a gente entender as nossas próprias emoções, né? E existem diversos caminhos para isso.
leituras, vídeos. Hoje existem vídeos muito interessantes e de qualidade na internet, e o próprio apoio profissional psicoterápico, né? Um outro exercício importante é a gente entender que a gente não tem controle sobre tudo. A ilusão de controle, ela gera muito estresse. Falando especificamente do contexto pandêmico, a gente pode sim recorrer a estratégias de prevenção, mas isso não vai garantir que a gente não vai ser contaminado pelo coronavírus ou que a gente vai adquirir outras doenças. A gente precisa entender que a gente não tem controle sobre tudo. Estratégias de relaxamento, né, também são importantes no manejo da ansiedade. Meditação guiada, respiração abdominal costumam ter muita efetividade. Mas se ainda assim a pessoa não se sentir aliviada, tiverem sintomas físicos, né, recorrentes, sem causa aparente, pode ser a hora de procurar um profissional, uma ajuda profissional. Você estava falando sobre a gente ter controle, aliás, é muito pouco, né, que a gente tem controle sobre as situações. A gente tem uma ilusão, né, de controle. A gente tem que ter realmente um controle emocional para saber lidar com isso. Mas vamos lá. Depois de tudo isso daí que você falou, eu ainda não consigo lidar. Quais são os sinais que eu tenho que prestar atenção para procurar uma ajuda profissional? Então, a gente primeiro precisa desmistificar isso, né? A gente tem um preconceito nessa busca do auxílio profissional psicoterápico. A gente pode procurar a psicoterapia, o profissional, independente de ter sintomas crônicos, de ter sintomas graves. A psicoterapia, inclusive, pode ser uma ferramenta preventiva também, né? Mas se você tiver sintomas que se tornem disfuncionais, né? Que você não consiga viver a sua vida, viver a sua rotina, cumprir os seus compromissos, aí eu penso que pode ser a hora de você procurar um auxílio profissional psicoterápico. Existem alguns sintomas que vão se manifestar no corpo e no comportamento. A gente pode falar de alguns. No corpo, por exemplo, sudorese, palpitação, respiração acelerada, muita gesticulação, enfim. No comportamento, irritabilidade, agressividade, impulsividade, tudo isso são exemplos, né? É importante a gente ressaltar que são exemplos de sintomas que podem estar se manifestando e sinalizar que você precisa de procurar um auxílio profissional. E que lição que a gente pode tirar de tudo isso no que tange a nossa saúde mental? A pandemia mostrou pra gente que a gente vem negligenciando há muito tempo e ainda negligencia a nossa saúde mental, a nossa educação emocional. E a gente precisa ser mais proativo e mais preventivo. Se a gente quiser um futuro diferente, se a gente quiser construir uma sociedade mais saudável e mais preparada para lidar com as suas próprias emoções em contextos adversos. Bom, Janine, nossa conversa curtinha, né? Tá parando por aqui. Foi muito bom te receber. Muito obrigada. Espero ter contribuído. Obrigada. E se for necessário, acredito que sim, vamos chamar mais vezes. Ok. Tá bom? Bom, pessoal, essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Aproveite para enviar perguntas e sugestões de temas para nossas suas conversas pelos nossos canais de comunicação. Obrigada por estarem aqui conosco. Esperamos vocês no nosso próximo encontro com mais um convidado muito especial com um tema relevante. Até mais!